dia novamente, agora no Sala de História, né? E vamos recapitular, porque nós estamos algumas semanas sem história, né? Tivemos uma paradinha aí de feriado. Então, olha só, nós estávamos aprendendo em história sobre a herança dos imigrantes, né? Nós falamos muito sobre essas heranças dos imigrantes na área rural, né? Imigrantes que vieram para trabalhar em fazendas, trabalhar em sítios, né? Em plantações, trabalhar na agricultura, na criação de animais, principalmente no cultivo de cana-de-açúcar e de café. Lembra que eu falei para vocês da plantação de café? Que existiu uma época na história do nosso país que era a principal produção agrícola do país era o café. E se ganhava muito dinheiro com os cafezais, que são onde são cultivados o café. E vieram muitos imigrantes para trabalhar nessas áreas, né? Só que nós aprendemos também que eles não trabalhavam só na área rural, né? Nós vamos ver agora essas heranças desses imigrantes nas áreas urbanas. Uma herança clara, gente, é o trabalho de vendedor, por exemplo, vendedor ambulante, o trabalho de essas lojas de armarinhos que vende tecido, linha. Então, essas lojinhas são heranças de imigrantes, foram abertas aqui no Brasil por imigrantes sírios, tá? Então, nós vamos aprender um pouco sobre isso também. E muitas outras coisas, assim, loja de tecido para, né, para fazer roupa e tal. As lojas de tecido daqui, a maioria são lojas que foram criadas por imigrantes, né? Muitas. Entre outras coisas, né? O primeiro que nós vamos ver aqui na página 11 da apostila de vocês, abram aí herança imigrante, experiências nas áreas urbanas, ou seja, nas cidades, né? Vocês vão ver um vendedor ambulante. O vendedor ambulante, ele era conhecido antigamente como caixeiro viajante, tá? Então, o vendedor ambulante vendia coisa nas ruas, vendia coisas de porta em porta, só que ele também levava notícias pelos lugares que ele passava, levava cartas, recados. Ele também contava o que estava acontecendo num lugar, quando ele chegava no outro lugar, contava sobre aquele lugar. Então, o caixeiro viajante, além de vender produtos e além de vender as coisas que ele vendia, ele também era uma maneira de comunicação entre as cidades, tá? Entre os locais, entre os lugares, né? Porque ele trazia notícia do que estava acontecendo. Por exemplo, se ele estava aqui em São Paulo e ele tinha estado no Rio de Janeiro, ele contava o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, de mais importante, as coisas que não se ouviam, não se viam, né? De um estado para o outro, de uma cidade para outra, de um lugar para o outro. Então, o caixeiro viajante, ele fazia isso, né? Ele era um vendedor ambulante, ou seja, ele vendia produtos de porta em porta, tá? E ele também era conhecido, olha lá embaixo, isso que a Pro falou. Ah, também tem um outro nome para ele que é mascote, tá? Também era conhecido como mascote, que oferecia seus produtos nas ruas, nas praças, assim como os ambulantes hoje, tá, gente? Só que os ambulantes antigamente, os caixeiros viajantes, o próprio nome diz, caixeiro viajante, ele viajava muito por vários lugares, né? Diferente dos ambulantes de hoje. Ele viajava por cidades diferentes, por locais diferentes, e por isso ele fazia essa comunicação de informações e de notícias dos lugares, tá? Acompanhem aí na página 12, vocês vão ver aqui o que a Pro falou lá no começo. Olha uma loja de armarinho, né? Então, observa aqui, ó. Ó essa loja aqui de armarinho, tá vendo? Observa aí na apostila de vocês. Nessa loja aqui, ó, Sarruf e Stefano. Uma das primeiras lojas de armarinhos, né? Aqui em São Paulo, armarinhos são esses locais que vendem tecidos, agulhas, fios, né?
fitas. Então, essa aqui foi uma das primeiras lojas e ela é uma loja no centro de São Paulo, tá? E são de imigrantes sírios, tá? Então, é o que a Pro falou antes, olha só a contribuição deles. Por exemplo, então você teve a contribuição dos vendedores ambulantes, que eram os caixeiros viajantes, esse tipo de loja de armarinhos, mais várias outras nós vamos descobrir. Mas assim, olha só, observem a imagem aí, de acordo com a imagem e legenda, responda as questões a seguir. A. Que produtos eram vendidos na loja de armarinhos retratada na imagem? Gente, lê lá no início da página que tá falando os tipos de produtos que eram vendidos nessas lojas. Embora a Pro acabou de citar aqui também, né? Acabei de falar para vocês, mas se não lembra, pega a apostila, lê lá no início da página 12 que vocês vão encontrar, tá? Letra B. Indique o número do telefone da loja e registre. Olha só, tem o número do telefone da loja aqui, né? Vocês vão procurar aqui, indique o número do telefone da loja, indique não, né? Identifique. Ah, será que dá pra ver ali? Vocês conseguirem identificar. Ah, tem aqui, ó, na parte verde, loja de imigrante, no centro de São Paulo, na fachada desse comércio está escrito Sarruf e Stefano LTDA, rendas, fitas, meias, armarinhos por atacado, telefone 2242. Olha lá um telefone. A quantidade de números do telefone. Quantos números tem? Quantos algarismos tem no telefone? 1, 2, 3, 4 algarismos, né? Quantos números os telefones fixos têm atualmente? O telefone hoje, ele tem quantos números? Pega um telefone aí da casa de vocês, ou da casa de alguém, ou o telefone de algum amigo e conta quantos algarismos numéricos tem nele. Coloca aqui, tá? Número 2. No município em que você mora, onde esses produtos são vendidos? Onde são vendidos? Aí tem, os locais são semelhantes a esse. Onde são vendidos fitas, tecidos, rendas, meias, agulhas, fios? São vendidos em lojas de armarinho, né? Em bazares, correto? São lugares semelhantes a esse? Observa, gente, são lugares semelhantes a esse daqui? São, né? Olha lá, um comércio com várias coisas na porta e tal. São semelhantes sim, né? Vamos lá, continuando aí na página 13. Na página 13, a gente tem aí algumas informações, né? Nós temos um texto aí, uma leitura para vocês, né? Olha lá, Gido era avô de Maísa Zakzuk, autora do texto. Vamos descobrir quem ele é, da onde ele é, vou ler o texto para vocês, tá? Ah, ele é árabe, olha só. Leia um trecho do livro Meu Avô Árabe, escrito por Maísa Zakzuk. Além das deliciosas noites de quarta-feira, eu esperava, ansiosa também, pelos fins de semana. As manhãs de sábado eram reservadas para eu ficar na loja de tecidos do Gido. A loja estava instalada numa avenida larga e comprida chamada Celso Garcia, é uma avenida de São Paulo. Ela tinha o nome de tecido Medje, acho que é isso, tecidos Medje. Medje era o nome da minha avó, que também veio da Síria, olha, imigrantes da Síria. Um vizinho italiano, dono de uma loja de queijos e frios, que ficava na esquina, passava pela porta e gritava para o meu avô, bom dia! A loja do Gido ficava no Belém. Os comerciantes árabes estavam espalhados. Belém é um bairro, tá, gente, de São Paulo. Os comerciantes árabes estavam espalhados entre esse bairro da zona leste de São Paulo e a região da rua 25 de Março. Quem já foi na 25 de Março? Lá tem várias lojas de armarinhos, várias.
várias e de vários imigrantes diferentes, né? Mais próxima do centro da cidade. Gido, prestem atenção, Gido gostava da Avenida Celso Garcia porque bem em frente à loja passava o bonde Penha. Bonde era tipo um trenzinho, sabe aqueles bondes de passeio? Era um tipo ônibus da época, sabe? Era o meio de transporte da época. Passava o bonde Penha, que foi a primeira linha de bonde elétrico da cidade de São Paulo. Não havia tantos carros nas ruas e nem tanta gente assim naquela época. Agora tem até estação de metrô. E isso, hoje tem estação de metrô, de trem, a rua é cheia de carro, tem ônibus, né? Tem fura-fila, tem várias coisas em São Paulo. Mas naquela época eram uns bondinhos, esses bondinhos que às vezes a gente vai viajar para algum lugar e passeia com esses bondinhos, eles eram tipo os ônibus da época, o meio de transporte da época, viu? Olha lá. De acordo com a leitura do trecho, responda às seguintes questões. A. Qual a nacionalidade do imigrante Gido? Ele era da Síria, né? Letra B. Que mercadoria Gido, avô de Maísa, vendia na loja? Olha lá, ela fala que ele vendia tecidos, né? Letra C. Que produtos eram vendidos pelo vizinho italiano? Procurem lá no texto. Ela cita um imigrante italiano. Ela fala, um vizinho italiano, dono de uma loja de... Coloca aqui do que era a loja desse italiano. No texto, identifique e circule ou passe o marca-texto, tá? Os trechos que indicam passagem de tempo e mudança da cidade. Lá no final do texto, do trecho, ela fala, Gido gostava da Avenida Celso Garcia, porque bem em frente à loja passava o bonde, ó, passava, indica que passava, indica mudança de tempo. Passava o bonde Penha, que foi a primeira linha de bonde, que foi a primeira... Aí que mostra a mudança de tempo, e hoje já é assim, assim, assim. Então, começa lá no Gido gostava até o final, né? Bom, continua acompanhando aí na página 14. Relacione o texto com a imagem mostrada na página 12, para assinalar a afirmativa correta. Então, vamos pensar no trecho do texto e lembrar dessa imagem aqui, ó. A imagem da loja, tá? Então, vamos lá, para vai perguntar. Os imigrantes sírios e libaneses se dedicaram a criar gado e café? Não, né? Os sírios e os libaneses, eles se dedicaram à área urbana, aos armarinhos, às lojas, né? Então, ó, imigrantes, é a segunda, né? Imigrantes sírios se dedicaram ao comércio, ok? Olha lá. Tecidos e os italianos aos alimentos. Número 3. Vamos conhecer um pouco mais a respeito dos estabelecimentos comerciais do município onde você mora. Para responder as perguntas a seguir, entreviste um adulto de sua família ou da escola. Então, vamos fazer de conta que eu sou a entrevistada, tá bom? Vamos lá, vamos completar. A. Marque com X nas alternativas que mais se aproximam da realidade do seu município. Então, a Projade é a entrevistada. Os produtos podem ser trocados ou comercializados por valores em dinheiro? Pode, né? Os produtos, ok. Então, pode marcar um X aí. Existem estabelecimentos que vendem mais produtos como supermercados e shopping centers? Deixa eu ver. Sim. Tem shopping centers que vendem várias coisas diferentes, né? Constantemente acontecem feiras para vender produtos da região? Sim, tem feiras em vários lugares nas nossas cidades, né? Nas cidades vizinhas e na nossa. No município, há ruas com vários estabelecimentos comerciais? Sim. Não só no centro, né, gente? Mas em vários bairros tem estabelecimentos comerciais, lá perto da nossa escola mesmo. Tem loja de roupa, tem bazar, tem armarinho, tem sacolão, tem mercado, tem padaria, tem ótica, tem
açaí, tem várias coisas, né? Então, tudo sim aí, né, gente? Letra B. No seu município, existem estabelecimentos comerciais que pertencem a imigrantes ou a descendentes de imigrantes? Escreva 3 exemplos. Olha só, nós temos sim. O Nerop lá, ele foi fundado, né, por imigrantes italianos, tá? O Sacolão, ele é de imigrantes japoneses. Esses são os que eu lembro, tá, gente? Dali de perto da escola. Tá joia? Então, vamos lá. Encurtando distâncias, né? Eu queria contar isso para vocês. Vocês vão acompanhar aí na página 14 e na 15, isso que eu vou falar. Os imigrantes, eles vieram viver aqui, correto? Ok. Mas eles tinham curiosidade de saber notícias dos países deles. Então, foram criados alguns jornais aqui em São Paulo, no Brasil. Foi criado alguns jornais que traziam notícias dos lugares dos países deles para eles aqui no Brasil. E aí na página 14 e na 15 nós temos 2 jornais aí que traziam notícias dos países, ó. Então, para que isso, Projade? Para que as pessoas soubessem o que acontecia na sua terra natal. O que é terra natal? O lugar onde você nasceu, tá? Então, para que os imigrantes ficassem sabendo do que aconteciam lá pelas bandas pelos lados do país deles, dos países lá próximo da onde eles viviam, existiam esses jornais, tá? Para trazer aí essas informações, ok? Então, o que aparecia nesses jornais? Quais eram as notícias? Notícias locais sobre a política e a economia, matérias sobre salários, oportunidades de emprego, reflexões sobre a qualidade de vida, propagandas, poemas e contos, divulgação de eventos, tá? Tudo na linguagem lá dos estrangeiros, dos imigrantes, em cada jornal, tá? Os textos eram escritos por jornalistas imigrantes. Esses jornalistas que fundaram esse jornal, que criaram esse jornal, também eram imigrantes, tá? E eles faziam um trabalho voluntário. O que é trabalho voluntário? Observa aí na página 15. Voluntariado, ação de quem é voluntário. Voluntariado é um trabalho que não tem salário, é um trabalho que ele é voluntário, a pessoa faz para ajudar, faz sem ter um salário de retorno, tá? Ok? Não tem remuneração, não recebe nada por isso. Aqui na seção Eu, Historiador, né, que é sobre pesquisa, vamos lá, eu sou a entrevistada de vocês da aula de hoje, hein? Existe um jornal local no município onde você mora? Existe. Sim. Se existe, qual é o nome dele? Diário do Grande ABC. É um jornal local, é um jornal aqui da nossa região, tá? Vocês podem colocar aí, ok? Então, vamos lá, pessoal, seguindo aí na página 16, tá? Tem outro Eu Cidadão lá. Por quê? Olha só essa figura aqui de cima, ó. É um telégrafo. O que é um telégrafo? É uma máquina que é uma evolução da comunicação. Então, as pessoas se comunicavam através do jornal, lembra? Sabiam notícias e tudo através do jornal. Então, o que aconteceu com o telégrafo? O telégrafo, ele foi, né, criado para a evolução da comunicação, porque começou a aumentar com a criação dessas fábricas, dessas indústrias e de vários comércios, começaram a aumentar a circulação de jornal. Lembra que eu falei que eles se comunicavam com a sua cidade natal, com o seu país natal, através do jornal? Que eles sabiam notícias de lá? Então, a evolução dessa comunicação é o telégrafo. A partir do que inventaram o telégrafo, as pessoas começaram a poder se comunicar com mais frequência e de outra forma. Como funcionava o telégrafo, Projade?
O telégrafo, ele era um aparelho, tá? Que era operado, ou seja, era manuseado por um telegrafista. Telegrafista é a pessoa que usava o telégrafo. Então, assim, tinha um telégrafo aqui no Brasil e tinha um telégrafo lá na Síria, tá? E aí a pessoa queria falar com a pessoa que estava lá na Síria. Como que ela fazia? Ela ligava, né, para o telegrafista. Existia uma empresa que cuidava disso. Ligava para o telegrafista e mandava mensagem através do telégrafo. Ela falava a mensagem e o telegrafista ia lá e escrevia a mensagem através de códigos para chegar lá no telégrafo da pessoa na Síria. Perceberam? Quase que um SMS, mas de um jeito bem antigo, né? Então você ligava, aí o telegrafista, você falava, quero mandar uma mensagem para minha tia lá na cidade de Lisboa, em Portugal. E aí eu quero, oi tia, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Parabéns pelo seu aniversário. E o telégrafo ia mandando, escrevendo essa mensagem. Aí existia um código de telégrafo lá de Lisboa que essa tia ia receber lá, depois essa mensagem por telégrafo. Perceberam como era, né, a comunicação? E aí foi se evoluindo a partir disso. Ok, entenderam? Então é isso aí, pessoal. E aqui nós temos mais uma seção Eu Cidadão, né, na página 16. No município onde você mora, que serviços as pessoas podem usar para mandar notícias e mensagens? O que a gente pode usar? Telefone, SMS, WhatsApp, Messenger, Direct, né? Facebook, Instagram, tudo que vocês lembrarem, vocês podem anotar aqui, ok? Bom, gente, é isso aí. E aí eu vou deixar um desafio para vocês aqui, que é a seção Lápis na Mão, na página 17. Essa seção é para vocês completarem aqui, tá? Seção Lápis na Mão, na página 17. Vamos ver o que vocês entenderam aí sobre conteúdo. Completem essa página de exercícios conforme vocês entenderam. Busquem as respostas dentro do texto. Não é assim, ó. Letra A. Diversos grupos de imigrantes contribuíram para desenvolver os centros das cidades com o de produtos. Ô mãe, mas com o que a Pro falou que... Não. Volta no texto, volta nas páginas, porque as respostas estão nelas, se vocês não lembrarem, tá? Como completar? Volta no texto desde a página... Deixa eu ver qual foi, 11. E aí vocês vão achar isso, 11. E aí vocês vão encontrar. Então, quais que eram? O que eles faziam para comerciar? Como que é? Diversos grupos de imigrantes contribuíram para desenvolver os centros das cidades com o de produtos. Com o que de produtos? Com o comércio de produtos. Nós falamos sobre isso na aula de hoje. Então, vocês vão ir encontrando essas respostas aí. Projade, não achei. Não tem problema. Completamos juntos na aula de correção. Na aula ao vivo, ok? De hoje. Então, vamos lá. Beijo, gente. Boa aula para vocês.